Então, queridos irmãos, muita paz, muita alegria no coração de estarmos aqui conversando sobre doutrina espírita. No capítulo 5º, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos bem-aventurados os aflitos, né? E esse item que foi lido, causas atuais das aflições, bate exatamente nesse denominador comum de todos os espíritos que estão dedicados à Terra. Para nós termos uma ideia bem assim ampla, lá no livro Roteiro, no capítulo 9, Emmanuel nos fala da população da Terra. Através da mediunidade do Chico Xavier, o benfeitor espiritual diz que existe 23 bilhões de espíritos dedicados à Terra. Nós temos atualmente 8 bilhões encarnados. É só fazer uma aritmética, a gente vai ver com a proporção aí dos encarnados e desencarnados, e todos com o denominador comum da aflição, do sofrimento, vivendo as angústias do processo evolutivo no planeta de expiações e provas. Mas a doutrina espírita, ela abre uma luz, não é? Nós temos um trechinho desse item 4 que diz assim: posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e ingratidão dos filhos. Há sempre um porvir onde o ser espiritual se dá conta, porque todos nós espíritos somos criados simples e ignorantes, como diz a questão 133 do Livro dos Espíritos, e somos todos nós com vocação para a perfeição, como um rio que corre para o mar, não é? Se nós formos observar bem de perto o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, lá no capítulo 7º, tem o Código Penal da Vida Futura. Ali, a gente tem a chave para a compreensão desse capítulo que o companheiro acabou de ler. Porque essas aflições que nós passamos têm um sentido. Nada acontece por acaso. Está ocorrendo com a pessoa, com a sociedade, com toda uma comunidade, com o planeta Terra, como está acontecendo agora nessa questão da Covid-19, todos nós temos alguma coisa a ver com isso, porque há uma lei soberana, justa, a lei de Deus. Ela é impressa na consciência, mas também rege o universo. Então vamos lá no Céu e Inferno, no capítulo 7º, que trata do Código Penal da Vida Futura, onde Kardec desenvolve um pensamento muito bonito, muito bom, muito lúcido sobre essa regência de justiça em que a gente olha somente o compartimento da aflição. Lá no item 16, nós temos o seguinte: o arrependimento, diz Kardec, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, quer dizer, a pessoa ela precisa se arrepender, porque arrependimento é diferente de remorso, é diferente de culpa, é uma mudança de direção. A pessoa estava indo numa direção, se deu conta, clareou a sua consciência, ele muda a direção, isso é arrependimento. Não basta o arrependimento por si só. Não basta a pessoa se arrepender. São precisas também a expiação e a reparação. Então, olha só, a pessoa cometeu um delito numa encarnação. Ela fez alguma coisa que afetou a alguém, afetou o próprio corpo através do suicídio, ou danificou uma sociedade, uma malversação de um bem público, fez alguma coisa que marcou de maneira firme no seu processo. Então ele precisa primeiro se arrepender, depois ele precisa expiar e depois reparar. Isso aí é um processo de muita aflição, principalmente se o espírito que está passando por isso, e somos todos nós nessa regência, não tiver consciência de que isso tudo faz parte de um processo amplo de reparação. Essas três condições, Kardec diz que são necessárias para apagar os traços
de uma falta e das suas consequências. Porque tem aquela questão, se você faz mal a outrem, se você danifica uma sociedade, se você faz mal a todo um contexto do lado de fora, é preciso que, além do conserto com a sua própria consciência, ele venha a reparar. Então, nós podemos aí observar que são três condições necessárias: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, diz Kardec, suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho que é tão bom da reabilitação, né? A reparação, no entanto, pode anular o efeito, aquele efeito ruim, e pode destruir a causa. Isso é que é sensacional na visão espírita. Do contrário, o perdão seria somente uma graça divina, não uma anulação efetiva. Então, esse olhar doutrinário sobre a reparação, a expiação e o arrependimento dá uma diferença. Isso faz uma diferença. Porque todos nós somos incursos na lei de Deus. Ninguém escapa à lei de Deus. Todos nós que somos espíritos ainda em evolução, estamos vivendo aí o final das expiações e provas, nós estamos diante desse contexto que é lei. No 17º item do Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno, que está lá no capítulo 7, né? Kardec diz assim: o arrependimento ele pode se dar em toda parte e em qualquer tempo. Isso é sensacional. Você pode hoje estar vivendo uma aflição, ter reencarnado com uma doença congênita, ter uma convivência com um filho problemático, ou, por exemplo, dos meus 4 filhos, 3 desencarnaram. O último foi há 5 anos, com 20 anos de idade. Então eu fico pensando, agora eu entendi porque eu nasci numa família espírita. Se não fosse o conhecimento espírita, eu não sei. Não sei se eu aguentaria a prova. Para eles foi expiação, para mim foi uma prova passar pela desencarnação de 3 filhos. Tem um que está aí, eu até falei para ele assim: meu filho, pelo amor de Deus, vê se você fica, para poder a gente continuar a nossa história, né? O culpado, diz Kardec, sofre por mais tempo quando ele não se arrepende. Quando ele entra na vingança, na reação instintiva, né? E aí Allan Kardec diz que até os últimos vestígios da falta precisam desaparecer. E sem o arrependimento, isso não é possível. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte. Ou ainda em nova existência corporal. Isso tudo faz parte de um processo, sabendo-se se aqui se fez, é aqui que se tem que reparar na Terra. No plano espiritual, há uma preparação. Vocês se lembram que lá no livro Obras Póstumas, Allan Kardec desenvolveu um pensamento muito lindo sobre os processos reencarnatórios. Ele compara, o capítulo chama-se As Estradas da Vida, ou Caminhos da Vida, dependendo da tradução. É muito interessante que ele diz que a reencarnação é como se fosse uma floresta, que nós nos adentramos nela e vamos aprendendo, passando pelos seus perigos. No começo é uma dificuldade muito grande. Entre uma floresta e a outra, há um intervalo, que seria a erraticidade, né? Onde podemos fazer uma avaliação, dependendo do nível de consciência desse caminheiro que nós somos da evolução, na experiência da floresta. Chega uma época tal em que o caminheiro da floresta reencarnatória identifica uma figura que Allan Kardec chama de lenhador. Aliás, vale a pena ler esse trecho lá em Obras Póstumas, é lindo. A metáfora está belíssima de Kardec. O lenhador, ele sabe tudo da floresta, tem uma experiência enorme, mas não procure seguir
os passos do lenhador. Ouça as suas indicações. Porque o lenhador vai buscar madeira e volta. Os caminhos do lenhador são caminhos que não vão dar em lugar nenhum. Mas ele tem uma experiência para dizer onde estão os obstáculos. E quem foram os nossos lenhadores? Que na hora das nossas aflições nós procuramos. Foi o pai, foi a mãe, foi aquele professor, foi o companheiro da casa espírita. Eu tive a oportunidade, assim, uma bênção na história da minha vida, de ter convivido bastante com o Divaldo Pereira Franco, porque nós somos baianos e nós éramos vizinhos. E ele foi um lenhador na minha vida. A minha mãe, que já é desencarnada, cuidou dele, né? Cuidou dele. Ele tinha 16 anos nessa época. Então eu era recém-nascido, em 1945, e a nossa convivência é quase de família, né? E ele sempre foi muito duro comigo. Quem conhece o Divaldo sabe que com ele não tem meias conversas. As conversas são muito sérias. E graças a Deus, graças a ele, me orientou bastante na minha vida. E até hoje nós temos conversado muito. Ele já está chegando lá aos 90 e tantos anos, 96 anos, 95, né? E a gente tem lenhadores. E eu pergunto aos companheiros, nessas aflições, não teve um lenhador na sua vida? Não teve alguém que te orientou? Muitas vezes foi aquele mestre dos ofícios na sua faculdade, no seu trabalho profissional. Não há no mundo quem possa dizer que não encontrou um lenhador. Porque o lenhador está lá. Encontrou, pode não ter visto, pode não ter ouvido, porque tem uma época da vida da gente em que parece que a gente fica cego, surdo às orientações espirituais. E isso é uma questão evolutiva, é de nível evolutivo, não é? Então, nós estamos dizendo aqui que são 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Para que possa haver a reparação e ela possa ser de fato, ela vai exigir de nós passarmos por aflições. Por exemplo, quando você olha lá no livro de André Luiz, onde ele trata a reencarnação de Segismundo, ali é um caso onde o Segismundo ele tinha assassinado uma pessoa, deu um tiro e afetou o coração do outro, inclusive com esse tiro. Mas o Segismundo ele não era um homem mau. Ele era uma pessoa que tinha um temperamento irascível, um temperamento difícil. Essas pessoas que não pensam antes de fazer as coisas. São intempestivos, impulsivos, depois levam a vida inteira, até reencarnações, para se arrepender dos malfeitos, né? E ele veio no plano espiritual a receber o apoio de uma entidade que o ajudou muito no processo reencarnatório, onde o pai dele ia ser exatamente aquele a quem ele assassinou. E o pai estava rejeitando a sua vinda de tal maneira que a presença do reencarnante causava no futuro pai uma aflição que a gente chama na psicologia de terror noturno. O cidadão casado, ele não conseguia dormir sossegado, porque ele se encontrava com aquele que o matou na outra vida. Ele não se lembrava conscientemente do episódio, mas ele dizia para a mulher dele: um monstro me persegue e quer me matar. Eram resquícios do inconsciente que estavam vindo, e aquilo fez com que ele se defendesse, de tal maneira que o André Luiz fica até admirado. Não existia um gameta masculino disponível para o processo reencarnatório do Segismundo. No livro Missionários da Luz, a gente observa perfeitamente esse caso da psicossomática. Ou seja, o temor era tão grande do reencontro que, efetivamente, houve uma barreira de ordem psíquica que afetou o somático.
É o perispírito aí, no permeio do campo mental para o corpo, infringindo uma restrição. Precisou haver uma intervenção da espiritualidade. Por quê? Porque este homem encarnado, que vinha a ser o pai do seu antigo algoz, havia, no plano espiritual, prometido que ia recebê-lo. Isso ficou marcado como um compromisso nos registros indeléveis da memória espiritual. Que todos nós sabemos que o perispírito ele é ideoplástico e tem várias funções. O espírito, então, se utiliza desse HD aí, vamos chamar assim, na linguagem mais contemporânea, mas o espírito é o agente do processo. Então, eles fizeram todo um trabalho de harmonização e aquele senhor acabou aceitando o antigo algoz como filho. E se processou o processo reencarnatório. Ora, o que foi que o Segismundo teve que passar? Ele havia cometido um delito, estava aflito no plano espiritual, em situação dramática, e ele guardava no seu próprio coração uma sequela perispiritual no coração, uma sequela no coração, que ele marcou de modo psicossomático. E isso levou ao corpo uma consequência. E é fácil a gente compreender por que o corpo daquele bebê já nasceu com aquela sequela perispiritual. Porque o perispírito é um campo irradiante do espírito. O reencarnante está ali na pelve feminina, retroagido já no seu tamanho. E aquele campo mento-eletromagnético fortalece que o gameta masculino, que traz aquele código genético, ganhe a corrida, e que aquele óvulo, e não o outro, amadureça e haja a fecundação. Isso a ciência materialista e ateia não sabe explicar. Por que esse óvulo e não o outro? Por que esse gameta e não o outro ganhou? E trazendo no cariograma uma problemática que poderia energeticamente não dar condição daquele gameta ganhar aquela corrida para chegar ao óvulo. Então, a presença do reencarnante com seu campo mento-eletromagnético ali na pelve feminina, já muito antes da fecundação, gente, já processa aí um olhar espírita dessa reparação. Mas vejam, precisou que o autor do delito se arrependesse, que ele aceitasse a expiação de vir como filho do seu algoz. Não é fácil, hein, gente? E assim passar pela experiência educacional, porque ninguém reencarna para agravar, ninguém reencarna para matar, ninguém reencarna para suicidar-se. O processo da reencarnação é muito claro na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é a finalidade do espírito encarnar? Ele não pergunta aí, na 132, por que o espírito tem reencarnações sucessivas. Não. Ele pergunta por que o espírito precisa se utilizar de um corpo. Por que ele não fica no plano espiritual? A gente no plano espiritual evolui. Está aí o André Luiz. Ele chegou ao plano espiritual como suicida e hoje é um benfeitor. Mas o André Luiz vai precisar reencarnar, porque ele já está na fase, já se arrependeu, mas precisa passar pela expiação, que todos nós, que somos espíritos em evolução, precisamos passar. Então, é necessário que a gente possa compreender essa luz que a doutrina espírita nos traz a respeito das aflições. Porque a aflição, ela é efetivamente um atrito. Vamos pegar assim uma roda de um trem, uma roda de aço do trem, no trilho de aço. A roda se atrita com o trilho, gasta a roda e gasta o trilho, mas faz o trem andar para frente? Ótimo. Se essa roda ficasse rodando, atritando, gastando, e não fizesse o trem andar para frente, aí nós teríamos um problema. Isso
Pode ocorrer no processo reencarnatório. Na nossa metáfora, o trem da vida não ir para diante, a pessoa ficar estacionária. Então, o atrito, o gastar da roda e do trilho é a aflição, é o sofrimento. Mas, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: é necessário passar por toda a fieira do sofrimento para se chegar, então, à reparação, à perfeição? Os espíritos respondem que não. É importante que o espírito passe pela ignorância. Ele é criado simples e ignorante. Como eu já disse, está lá na questão 133 do Livro dos Espíritos. Então, cá para nós estamos diante de um olhar espírita sobre as dores, as aflições que passamos na vida. Lá, no livro Ação e Reação, no capítulo 19, nós temos André Luiz ouvindo do instrutor espiritual uma lição sobre 3 tipos de dores que atravessam a existência humana. É muito interessante porque é no capítulo 19, vale a pena um dia compulsar, estudar com todo carinho, né? Ele diz assim: o processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. Porque somos espíritos imperfeitos, cometemos delitos e precisamos nos arrepender, expiar e reparar. Então a aflição está aí. E sou eu que estou dando complemento à palavra do André Luiz. Então nós vamos vendo que tem 3 aspectos de dores. Tem a dor expiação, tem a dor evolução e tem a dor auxílio. Uma didática muito interessante que a espiritualidade alcançou aí para trazer ao André Luiz e a todos nós uma visão sobre essa estratificação, esses níveis de sofrimento que, dependendo da evolução do espírito, tem essas características. Então, vamos ver a primeira, dor e expiação. É de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos. E a criatura e o espírito encarnado detém complicados labirintos de aflição. Mas isto é necessário para que ele possa se regenerar perante a lei de Deus, perante a justiça. Olha aí o Código Penal da vida futura, né? É consequência de um desequilíbrio que começou no campo mental do espírito. Não é o corpo responsável, né? Pelo proceder desviado da rota ascensional que o espírito está entregue, porque nós somos criados simples e ignorantes para a perfeição, né? Então, André Luiz registra lá que as encarnações passadas estão associadas a esta nossa atual. E muitas vezes estamos no resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais consciente o ser encarnado é, o ser desencarnado, vocês sabem que quanto mais consciente, quanto mais desenvolvendo a inteligência, mais amplitude no uso do livre-arbítrio. E quanto mais consciência, mais responsabilidade. Então, o próprio espírito, ele examina essa dor e expiação, onde a pessoa efetivamente ela precisa estar passando pela experiência, como Segismundo, reencarnando como um filho daquele a quem ele havia assassinado em vida anterior. Isso é uma expiação. Segundo, é a dor evolução. Ela atua de fora para dentro. É muito interessante essa metáfora que o André Luiz traz nesse livro Ação e Reação, no capítulo 19. Porque aprimora o ser, e sem esse aprimoramento, não poderia existir progresso. Na dor e expiação, associam-se o remorso, a culpa, o arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Na dor e evolução, estão associados os esforços e a resistência ao meio hostil. Enquanto a dor e expiação é consequência de um ato ruim,
a dor e a evolução já é um fortalecimento para o futuro. É muito lindo isso. E aqui a gente lembra essa, esse remorso, esse arrependimento, sentimento de culpa, como dor e expiação, né? E como diferenciado da dor e expiação. Então vamos relembrar lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, numa felicidade, traz para nós um código belíssimo. Eu me lembro que eu era menino, na nossa casa, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e eu, nós fazíamos Evangelho do Lar todo sábado à noite, né? Então é a meia hora de Evangelho e meia hora de Livro dos Espíritos. Família espírita, né? E quando entrava nesse trecho, né, eu era menino, eu ficava temeroso, falando, meu Deus, o que eu fiz na outra encarnação? Criança, naquela época não tinha escola de evangelização por perto, né? Eu nasci em 45, você já pode calcular aí, eu estou com 75 quilômetros rodados, então o tempo já passou bastante. Hoje já tem casa espírita em todos os lugares aqui do Rio de Janeiro, né? E eu não sei como é que está aí, no lugar onde vocês estão, como é que nós estamos aí em termos de... Eu imagino que vocês devem ter uma escassez enorme de casas espíritas aí, né? Mas então o que diz lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho do Espiritismo? Aquela frase que todos nós conhecemos já de cor. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, precisa estar sempre se transformando para o bem, né? E pelos esforços que empreendem em domar, educar, né, suas más inclinações. A tradução dessa frase que Allan Kardec ditou no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito clara. Ela diz assim: o esforço já é o suficiente para ser considerado um espírita verdadeiro. Não está dizendo que você resolveu a questão, está fazendo um esforço para resolver. Quer dizer, na consciência, você tem registrado o seu esforço. É isso que está dizendo aqui a dor e a evolução. Em educar suas más inclinações. Está dizendo que nós espíritas precisamos educar as nossas más educações, nossas más tendências. Se está escrito lá que o verdadeiro espírita que deve existir espírita que não é verdadeiro. Qual é o espírita que não é verdadeiro? É aquele que está no movimento espírita, mas o espiritismo não entrou nele. Então o espiritismo não sai dele através das atitudes, das ações. Ele está no primeiro processo de entrar, se sensibilizar, conhecer a obra espírita, conhecer uma palestra, conhecer uns amigos espíritas, está participando, está entrando, está se sensibilizando. Depois ele se conscientiza, depois aquilo vai se tornar uma operação contínua na sua vida, de vida inteira. Então nós, dentro desse contexto, temos no movimento espírita um incentivo à dor e evolução. Mas tem um terceiro, a dor auxílio. Então nós já falamos da dor e expiação, que é aquela que é de dentro para fora, a pessoa precisa passar por isso. Temos a dor evolução, que é aquele movimento de dentro para fora. Todos nós, né, companheiros, na luta imensa da evolução, na atitude correta, evitando os arrastamentos das más paixões. Nós sabemos que nenhuma paixão é maior em arrastamento. Ninguém pode justificar que o arrastamento é irresistível, né? E tem a dor auxílio. A dor auxílio são as prolongadas e dolorosas enfermidades que nós trazemos no envoltório físico, para evitar que possamos cair de novo no abismo da criminalidade. Então, o nosso irmão lá, Segismundo, reencarnou com uma sequela no coração. E um detalhe, a sequela no coração ia aparecer na fase madura da vida. E essa programação a gente não conhece ainda. Por mais que o expert de computação consiga explicar situações cibernéticas, essa programação, onde a doença vem. E outra coisa, gente, pode até nem vir. Essa sequela pode vir muito leve. O Chico Xavier, perguntado por um jornalista,
É uma entrevista muito interessante. Eu perdi a referência, não posso dar para vocês aonde foi que eu li, mas acreditem, eu li essa entrevista, um dos biógrafos, diz que o jornalista perguntou para ele, ou alguém perguntou para ele do lado, por que que ele, com essa missão toda, psicografia de tantos livros, trazia uma moléstia gravíssima nos olhos. Já perto do final da vida, ele estava cego de um olho e o outro. Né? Eu tive a oportunidade de estar com o Chico Xavier 3 vezes na minha vida. E um dia, com calma, eu posso explicar para vocês aí esse encontro que marcou de maneira muito bonita na desencarnação do meu primeiro filho. Mas aí eu deixo para depois, porque um caso vai puxando o outro, a gente acaba saindo do tema. Né? E ele respondeu de uma maneira muito bonita. Ele disse que no ano 1000, gente, no ano 1000, ele era uma autoridade. Ele não diz que autoridade era, mas vivia nas frivolidades da corte. Então era algum reinado, né? Perdido, né? Assinava os éditos em cruz, assinava em cruz os éditos. É claro que os outros foram coautores. E uma das punições que mais se executava com os adversários políticos, com aqueles que tinham cometido delitos, era queimar os olhos com brasas. Essa era uma das punições mais terríveis que aconteciam. E ele, ou ela, não sei se ele reencarnou como mulher nessa época, viveu isso de maneira leviana. Então agora o Chico estava resgatando aquilo que ele não fez. O Segismundo estava resgatando o que fez, mas o Chico estava resgatando já o que não fez. Porque isso nos remete ao capítulo 3º da Gênesis, lá sobre o bem e o mal, onde o nosso codificador ele informa de maneira muito clara: não existe o mal, porque existe a ausência do bem, que é o mal. Então, toda ausência do bem propicia campo para o mal se estabelecer. E ele, então, se sentiu responsável porque abriu campo pela sua inépcia, pelo seu alheamento ao bem, para que o mal se processasse. Bastava ele dar uma ordem para suspender aquelas execuções, e isso aconteceria. Então, dependendo do nível do espírito, ele pode estar já vivenciando a dor auxílio. Então, continuando no Ação e Reação, capítulo 19, a dor auxílio, então, são prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico que nos lembram esses aspectos do passado. Quero relembrar vocês a Ação e Reação, quando André Luiz entrevista o coordenador que estava lá no plano espiritual, nos planejamentos reencarnatórios. Encontra uma senhora desencarnada, que estava prestes a reencarnar. E ela olha o seu modelo de corpo projetado numa tela, devia ser uma tela 3D. Naquele tempo, André Luiz, tadinho, como é que ele ia explicar isso, né? E ela diz assim: ah, não, esse corpo está muito bonito. Não, 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 isso vai atrapalhar a minha encarnação. Ele ficou admirado. E ele perguntou ao instrutor: ué, como é que é isso? Ele falou: ela é um espírito que já tem uma certa postura e tem uma missão na Terra, tem um trabalho. Ela não quer que a beleza física atrapalhe a vida dela. Então pediu para enfeiar um pouco. Aí podemos ler lá em Obras Próprias a fealdade, Kardec trabalhando sobre a fealdade, que é essa coisa do feio, do bonito, ela pedindo para não vir com esse atrativo, porque ela sabe dentro dela que isso é um arrastamento perigoso para ela. Sensacional. Isso é consciência. Isso aí é uma dor auxílio, que ela vem como uma mulher feia, pelos padrões que ela ia reencarnar. Então, nós estamos diante de um capítulo do Evangelho que nos fala sobre as aflições. E a gente aqui viu Allan Kardec nos trazendo contextos
lúcidos sobre essa questão, a razão, o para quê, o sentido das aflições em nossa vida. Nada acontece por acaso. A obra básica está repleta dessa frase, né? Para dar um pouquinho assim de, dar um sal, dar um pouquinho assim de codimento, de psicologia, na área onde a gente trabalha, só para poder dar um pouco de codimento aí da área do conhecimento psicológico, eu quero remeter vocês ao pensamento de Rudolf Steiner, um alemão, que é o pai da antroposofia. Rudolf Steiner. Ele trouxe fases do desenvolvimento humano que também traz à luz da psicologia aí, existencial, que é completamente diferente da psicanálise, né? Uma noção. Eles chegaram muito perto, gente. Então, por isso que eu vou dar um pouquinho aí desse codimento, só para poder vocês terem aí uma noção do que o Rudolf Steiner nos trouxe. Ele disse que nós temos setênios na nossa vida biológica. Quem é da matemática sabe o que é uma curva de Gauss. A curva de Gauss ela se desenvolve em todos os segmentos. A gente não fala assim, para estar vivo, né, a pessoa está se dirigindo para a morte. A gente não vai dizer isso para uma mãe que está com um bebê recém-nascido, seu filho está morrendo, mas de fato, todo ser vivo está se encaminhando para a morte, onde há um apogeu fisiológico e depois um decréscimo. Isso é uma curva, e ele estudou essa curva de 7 em 7 anos. Depois ele fez estudos com milhares de pessoas sobre a curva psicológica, a curva emocional, a curva consciencial, que é o que nos interessa. Porque nós somos espíritos e temos um corpo. Nós estamos encarnados, mas na nossa pátria espiritual não é a Terra. A felicidade não é deste mundo por isso, né? Então ele diz assim que existe do 0 ao 21 anos uma grande etapa do aprendizado, da educação receptiva. Dos 21 até os 42 tem a luta da autoafirmação e da autoeducação. E dos 42 aos 63, onde a pessoa se torna sábia, faz o seu autodesenvolvimento. E daí para diante, a serenidade e a sapiência, a sabedoria. É claro que isso aqui é uma extrapolação de uma curva, tem pontos fora da curva. A gente sabe que isso aqui é um estudo muito respeitado, há linhas da psicologia seguindo essa orientação de Rudolf Steiner. Então, do 0 aos 7 anos, o que o espírito encarnado ele tem? Ele vai se implementando, né? Até os 7 anos, o espírito vai se utilizando dos seus implementos orgânicos. E o Steiner diz que a família é o mundo dele. E o mundo é bom. A família, muitas vezes, trucida isso, atrapalha isso. Um pai alcoólatra, uma mãe desgovernada, irmãos violentos, podem quebrar isso. Mas o sentido geral é de que a família seja uma boa referência, porque isso é o nascimento físico. Dos 7 aos 14 anos, é o mundo que começa a aparecer. Isso é um amadurecimento biológico, é a vivência do eu. A escola passa a ser o âmbito da convivência, conhece amiguinhos. Eu me lembro do meu filho, que se chamava Bruno, que ele chegou em casa, nos primeiros dias de escola, que ele descobriu que tinha outro coleguinha chamado Bruno. Ele sai da família, vai para o mundo e vê alguém com um nome, ele achou que era só dele aquele nome. Ficou impressionado, alguém com o nome dele, né? Depois dos 14 aos 21, o mundo é verdadeiro, aí entram os amigos, o sentido crítico se desenvolve, há uma afirmação do eu, né? O ego, como dizem os psicólogos, né? Aí entra uma crise de identidade aos 21 anos de idade, é um sofrimento, porque o amadurecimento psíquico precisa acontecer. E com a plenitude das forças físicas, até os 42, 4 crises acontecem. Aos 21, a crise da identidade. Aos 28, a crise dos talentos.
Aos 35, a crise da autenticidade. E aos 42, a crise existencial, onde a pessoa se pergunta: é isso mesmo que eu vim fazer na Terra? Vocês notem que quando passa dos 42, aí 42 anos, é relativo, pode ser 45, pode ser 38, mas o que esses estudiosos estão trazendo é uma amostragem da sociedade onde é um espírito se utilizando dos implementos orgânicos em convivência com seus pares, seus adversários de vida anterior, seus amigos, seu processo de evolução. Daí em diante é tornar-se sábio, onde a curva tende a subir, né? A verdade, a beleza, fazer o bem, mas há um decréscimo e a pessoa vai até a desencarnação. Ora, fazer o bem é essencial, nós sabemos disso. E o Rudolf Steiner estudou isso como sendo as transformações das habilidades, como a gente vai no processo evolutivo. Então, eu queria aqui, para o fechamento da nossa conversa, trazer para vocês é, um, uma questão que atravessa a existência da sociedade quando lida com a aflição. Aquelas pessoas que, por ignorância dos conceitos que a doutrina espírita nos traz, dizem que Deus puniu. Muita gente fala assim: Deus me trouxe essa aflição para que eu. Papapá, papapá. Cuidado, cuidado com isso. Porque Deus não age diretamente. Para isso, ele tem os seus ministros. Está lá no Livro dos Espíritos. Há uma lei de Deus regente. A lei de Deus, gente, pode ser vista também como uma bússola. Imagine quando Deus criou cada ser espiritual, incrustasse nele uma bússola. E a bússola indica o quê? O norte magnético, né? Você pode ir para o leste, se você quiser. O vetor da sua vontade pode estar indicando o leste, abrindo um ângulo entre o vetor da sua vontade e o vetor do rumo certo. Vox populi, vox dei, falam os católicos. Nós dizemos no Espiritismo: a voz da consciência clama. A lei de Deus está impressa na consciência. É como se uma voz dissesse assim: fecha esse ângulo, vai para o rumo certo, procura alinhar. E os códigos do Evangelho, da essência do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita nos trouxe através do Evangelho segundo o Espiritismo, são roteiros de luz. Mas nós temos em nós a propulsão para acertar esse ângulo. O livre-arbítrio pode fazer abrir o ângulo, mas a gente precisa, com muita coragem, com muita responsabilidade, com muita consciência, com inteligência e com sensibilidade, ir fechando esse ângulo e colocar no rumo certo. Então a gente pode dizer que os espíritos, eles são mais evoluídos quando eles já fecharam esse ângulo, está zeradinho. Tudo que ele faz está de acordo. Paulo fala isso, lembram na epístola? Já não sei mais o que eu faço, se sou eu ou se é o nosso Jesus Cristo que fala por mim. Alinhado como ele estava com a sua própria consciência. Então, queridos amigos, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se foi dentro do espaço, do tempo que vocês estavam precisando. Que Deus nos abençoe na lida com as nossas aflições, com consciência. A pandemia está aí. A pandemia está convocando a gente para uma vivência, não é? Nós estamos sendo chamados para uma convivência, à volta do filho pródigo. Não abre a bússola, está na hora de fechar a bússola. Então o homem está sendo chamado de volta à casa do Senhor, voltar para si, voltar para a família, evitar as guerras. Então, isto daí é uma convocação, é a chamada dor e evolução. Para a gente compreender tudo isso que está acontecendo na sociedade, são as expiações coletivas, né? Que Deus nos abençoe, que possamos todos ter resiliência para ultrapassar essas etapas, que isso passa e vamos em frente, né? Muita paz para todos. Muito obrigado aí pela... Muito bom. Que Deus abençoe a todos nessa luta imensa da evolução, não é?
É isso. Um beijo aí para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo na glândula pineal de todo mundo, tá bom? Obrigado pela sua... Obrigada.